Olá, boa tarde. Estamos chegando ao vivo, iniciando hoje mais uma live do Colégio Sigma. E hoje nós trouxemos uma convidada, a nutricionista do Colégio Sigma, nutricionista institucional, a Daniela. Ela estará aqui conosco um pouquinho falando sobre alimentação na infância, o que é esperado, como que a gente pode trabalhar essa alimentação com as nossas crianças, de que maneira que nós podemos introduzir, né, uma alimentação que seja mais ampla e que a gente possa trabalhar com as crianças vencendo a seletividade alimentar. Então, nós vamos esperar o pessoal chegando por aqui, né? Esse que é um tema, a nutrição é um tema que traz bastante dúvida, né? Entre nós, pais, nós precisamos muitas vezes de auxílio para saber de que maneira que nós podemos ofertar aos nossos filhos uma alimentação saudável e driblando, né, a seletividade alimentar. Então, hoje o Colégio Sigma preparou para todos os pais dicas bem interessantes para que vocês possam, então, estar ofertando em casa de uma maneira bastante diversificada para os filhos de vocês alimentos que ainda não fazem parte né, desse grupo dos alimentos preferidos. Então, estejam conosco, nós vamos receber agora a dona Neide, que é a nossa diretora-geral, para que ela possa fazer a abertura do nosso evento. Ela já vai entrar conosco em instantes. Então, a gente fiquem por aí que a gente já vai chegando. Então, hoje, como pauta, nós vamos trabalhar um pouquinho como que é o comportamento alimentar esperado para as crianças de educação infantil, de que maneira que elas processam, né, de que elas constroem esse comportamento alimentar, crianças que comem pouco, se é normal, se não é normal. Então, vamos falar bastante sobre esses temas que nos são muito caros e que a gente precisa sempre, né, pensar um pouquinho de que forma que a gente vai ofertar, de que maneira que tem mais chance de acontecer de uma maneira positiva, né? Então, dona Neide, boa tarde, seja bem-vinda. Passo a palavra para a nossa diretora-geral para fazer a abertura. Então, mais um encontro importantíssimo e que nos traz muito prazer, muita alegria. Quando eu digo alegria, é pela oportunidade de trazer um conhecimento que muitas vezes está na academia e que ele chega na comunidade, na sociedade via escola, né? Então, o nosso papel enquanto educadores, ele se amplia a partir da hora que a gente aprofunda o conhecimento. E, no nosso caso, o conhecimento nosso estudo, é sobre o desenvolvimento da criança, o desenvolvimento humano. E, nas palavras de Montessori, a criança é o pai do homem. Então, é na criança que nós investimos, né, em todo esse conhecimento para que essa criança tenha um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento harmonioso. E quando nós, em Montessori, nos referimos a uma educação integral desse ser humano que está em nossas mãos, a gente, nesse momento, vai contemplar com a comunidade que está nos escutando, que está nos vendo, sobre a importância da alimentação. E esta alimentação, já Montessori, que veio da medicina, né? Ela era médica, ela já, dentro da organização do seu método, ela se preocupou muito com a alimentação. Tanto que, nas escolas montessorianas, o lanche é feito de 4 em 4 numa mesa. Essas crianças, enquanto quatro crianças, elas têm a oportunidade de servir-se
Então, elas vão até o balcão onde estão os alimentos organizados, elas se servem, então nós estamos fazendo todo um exercício motor, aí elas fazem toda a degustação e, ao mesmo tempo, a socialização. Então, a cada dia, elas trocam os amigos que sentam à mesa e eles conversam, eles têm a oportunidade até de dizer se gostaram ou não gostaram, se está delicioso ou não, além de todo um ritual. Muitas vezes a gente utiliza o guardanapo de tecido para que ela possa, pelo menos, saber de que, como se usa um guardanapo desse no futuro, porque outras está prática demais, né? Guardanapo de papel, mas isso não tira de nós o direito de saber como em outros lugares eles podem utilizar de um refinamento, uma forma mais apropriada desta alimentação. Então, o ambiente da alimentação é que é o importante dentro de Montessori. Não simplesmente o alimento pelo alimento, e sim todo esse ritual, esse ambiente prazeroso em que é pelo alimento que se reúne as pessoas, é pelo alimento que se reúne a família e é pela cozinha da nossa casa que se interage, né, com todo o ambiente da casa. E eu diria para todos os que estão nos escutando, que estão nos vendo, né, porque agora eu estou falando da tecnologia mais importante, essas lives são fantásticas, de que a gente vai abordar neste momento, com a nossa nutricionista, um conhecimento que ela trouxe para nós, quando a gente fala desse aprofundamento do conhecimento. Então, o investimento que o Sigma tem feito na organização, na estrutura desse lanche ou do almoço, ele vem com esse compromisso com as crianças e com as famílias. E por trás deste lanche ou deste almoço, tem uma equipe fantástica trabalhando. Desde as cozinheiras, desde a que faz só as saladas, desde as que servem, que vendem, as que atendem. Ao meio-dia tem outra equipe atendendo as crianças. Imaginem, para fazer com que eles experimentem, pelo menos, o alimento, o cuidado que se tem desde pequenininhos. Então, o que a gente percebe é que muitas crianças passaram a ter contato com alimentos ou apreciar alimentos a partir da escola. Então, nesse momento, quando nós temos a Dani, que é a nossa diretora pedagógica e que vai fazer a mediação, é porque Dani também tem seus filhos pequenos e, pelo tempo de escola, ela tem todo um conhecimento do quanto a escola é um elemento de elo entre a família, né? Para que essa criança, através da escola, possa também levar para a família hábitos, ou traga da família novos hábitos alimentares. E a nossa nutricionista, Daniela, que traz para nós todo um conhecimento e uma confiança dos pais. E toda essa estrutura é muito difícil de encontrar numa escola, somente numa escola montessoriana. Então, eu passo para a Dani, para Daniela, né? A continuidade, então, o início do nosso trabalho e que este conhecimento seja de grande proveito para todos nós. Obrigada, dona Neide. Certamente será. É importante nós colocarmos, né, compartilharmos, né, Dani? Vai ser uma conversa de Dani aqui. Pra Dani. De profissionais, como a dona Neide falou, de mães, de 4, né? Eu tenho 2 crianças na educação infantil, a Dani tem 2 crianças na educação infantil. E enquanto mães, a gente sabe o quanto é importante essa estimulação na primeira infância, né? A primeira infância, ela é um momento, é uma oportunidade, uma janela de oportunidade para a criação de todos os tipos de comportamentos, né? Sejam eles comportamentos de rotina, entendimento, comportamentos alimentares,
Então, quando uma escola se preocupa, quando uma escola traz essa pauta para sua filosofia, para sua metodologia, para sua rotina, é porque faz sentido para a vida da criança. É nesse momento, Dani, que eu gostaria que depois você falasse um pouquinho para a gente, que a gente consegue, a criança ela está criando, né, esses gostos, ela está criando essa palatividade, ela está desenvolvendo uma rotina. Então, é justamente de 0 a 6 anos que nós vamos estruturar, né, tudo aquilo que a gente que serão condicionadores de vida. Podem alterar mais tarde. A ciência explica que nosso cérebro é plástico, que sempre pode. Mas 0 a 6 anos ela é uma janela de oportunidade. Maria Montessori chamava de mente absorvente. É uma esponjinha que está ali, que não traz para o consciente, né, muitas escolhas, então por isso que a gente tem que filtrar tantos conteúdos, tudo que a gente ensina, porque a criança assimila com mais facilidade. Então hoje para vocês, com bastante prazer, né, a profissional, nossa nutricionista institucional, Daniela Coelho Pessoa, ela veio falar um pouquinho para a gente sobre comportamento alimentar na infância. E Dani, vamos bater um bate-papo aqui bem descontraído, assim, fique tranquila para interromper, para falar, Sim. né? Conta pra gente um pouquinho o que é esperado, né? O que é esperado de 0 a 6 anos para comportamento alimentar? Eu que sou mãe de criança pequena, o que é esperado? O que eu já posso prever? Conta pra gente um pouquinho. Bom, vamos lá. Dani, voltando um pouquinho, então, no que você falou ali antes de... será que essa introdução, esse início de vida, né, faz a diferença nessa introdução alimentar? Com certeza. Com certeza, se eu tenho uma criança que foi feita uma introdução alimentar, que vem ali de 6 meses, que é onde a gente vai iniciar a introdução alimentar, com ofertas de um alimento, uma alimentação variada, saudável, lá na nossa casa, com certeza, quando chegar lá na fase adulta, ou na adolescência, ou depois dos 6 anos, essa criança ela vai aceitar com muito mais facilidade, porque já é um hábito que ela tem, né? Uhum. Com certeza eu tenho muito mais dificuldade com uma criança que não conhece uma cenoura, que nunca comeu um brócolis, em casa a gente não tem salada, em casa a gente não tem frutas, né? Então, com certeza, o meu trabalho com uma criança que já vem... eu faço uma extensão de casa na escola e, da mesma forma, deve ser da escola em casa. Com certeza faz toda a diferença esse início para a nossa alimentação depois. Tá? Um bom início, então, né, Dani? Isso. E por isso, Dani, que quando a gente recebe crianças com dificuldades alimentares, seletividade, transtorno, aonde a gente inicia uma investigação? Mãe, como que ocorreu a introdução alimentar dela? Então, a gente começa a investigação lá na introdução alimentar, que pode ser que tenha sido lá. Né? Hoje a criança chegou na escola, ela tem muita dificuldade na mastigação. Vamos chamar os pais. Mas a gente fez tudo liquidificado, a gente tinha muito medo da criança se afogar, e eu acho que realmente essa preocupação ela tem que existir, mas a gente não precisa estar batendo, a gente pode amassar o alimento, e quanto mais cedo a gente estimula a mastigação, mais rápido a criança vai desenvolver essa habilidade, mais rápido também a habilidade da fala. Então, são facilidades, eu sempre digo, né, que algumas facilidades são limitadoras, né, para o desenvolvimento. Isso. Tá, mas agora então vamos responder a pergunta. Então vamos lá. Só voltando na pergunta, porque algumas pessoas podem estar entrando agora, Tá. Eu te perguntei o seguinte: qual é o comportamento esperado, né, o comportamento alimentar esperado para uma criança de 0 a 6 anos? O que a gente pode esperar, né, desse momento? Certo. Na verdade, nós tivemos uma grande mudança no nosso cenário nutricional. A gente já pode perceber isso aqui pela escola, né? A gente tinha uma relação muito grande da nutricionista com a obesidade, né? Com o diabético, com a hipertensão, né? Então, a gente associava sempre a obesidade, a dieta, a restrição alimentar. E, na verdade, esse cenário ele mudou. Não deixou de existir,
esse tipo de preocupação. Ainda existe a criança que precisa de um apoio porque ela está acima do peso, né? Ainda existe a nutricionista que vai tratar a hipertensão, o diabetes, mas a gente, principalmente aqui na escola, eu vejo um aumento muito grande de crianças com dificuldades na alimentação, né? E principalmente pais preocupados, né? Meu filho não come, meu filho não come. E agora, né? Causa um desespero nos pais. Mas vamos lá. O que a gente espera, então? Como que é o comportamento alimentar nessa fase? Vai ser o comportamento variável e imprevisível, né? Hoje o meu filho sentou na mesa, ele comeu todos os grupos alimentares. Tá, calma lá, vamos entender o que é grupo alimentar, né? Então, ele comeu carboidrato, ele comeu proteína, ele comeu a gordura saudável, ele comeu sais minerais e vitaminas, que a gente vai encontrar lá nas saladas ou nas frutas, não sei qual o tipo da refeição que ele vai estar fazendo, se é um lanche, se é um almoço, mas ele comeu tudo. No outro dia, ele não quis, ele comeu só o carboidrato, porque ele não gosta mais da proteína, ele não gosta mais dos sais minerais, das saladas. Hoje ele adorava comer o brócolis, amanhã ele já não gosta mais. Então é muito imprevisível. É uma fase que dedica muita paciência, tá? Dos pais. Por quê? Hoje eu adoro comer o feijão. Então amanhã eu vou preparar um feijão maravilhoso para o meu filho. O que acontece? Amanhã ele não quer feijão, amanhã ele quer arroz. Né? Então a gente precisa ser criativos. Quem sabe aí até um outro assunto aí para uma próxima live, mas a gente precisa ser criativos, a gente precisa ter paciência, não adianta brigas, não adianta chantagens, isso só vai piorar e de uma situação que agora é normal, daqui a pouco pode se transformar num transtorno alimentar. Tá, Dani? Então a criança ter essa instabilidade, né, de gostos, de querer provar, isso tá tudo bem e normal. Sim, não, vamos lá. Vamos saber. Mas a criança come arroz num dia, no outro ela não quer comer arroz. Isso. Mas ela vai experimentando as coisas. Isso, é normal, tá, Dani? Tá. Normal a criança, porque a maioria das crianças, a gente tem isso, a nossa realidade aqui na escola é essa. Até por isso que a gente tem um cardápio tão variado, porque é dessa forma mesmo. Então, hoje eu como feijão, amanhã eu não quero, mas eu não gosto mais do feijão e eu vou comer só o arroz. Eu adorava o tomate. Eu sempre comprei tomate para o meu filho, porque ele adora. Agora ele não quer mais nutricionista, ele não come, não está mais comendo. Agora ele quer comer o brócolis, mas está tudo certo, porque ele continua comendo. Então, esse tipo de comportamento é esperado, é normal para essa idade de vamos colocar de 6, não de 0 a 6, então de 6 de 6 meses a 6 anos. Ótimo. Normal. E Dani, uma preocupação dos pais, né? Sempre estão aqui conosco na escola conversando. O meu filho come pouco, parece que agora com 3 anos, 4 anos, ele come menos, o volume é menor que quando ele tinha 1 ano e meio, né? O que está acontecendo? Conta pra gente um pouquinho o que acontece, é normal essa diminuição de apetite? Isso, tá, isso, que causa um grande desespero, né, nos pais. Normal também. O que acontece? O meu filho, lá na introdução alimentar, lá nos 9 meses, ele comia muito mais do que ele come agora com 2 anos, com 3 anos. Comia coisas que agora ele não come, mas é normal. O que acontece? Após 1 ano, existe uma redução no ganho de peso e estatura. Não é que vai diminuir a estatura vai estagnar. Então, assim, pode diminuir o ganho de peso. Para entender esse ganho de peso, quando a criança nasce, o esperado, a média de ganho de peso no primeiro mês é até 1 quilo. Depois, no segundo, já vai para 800 gramas. Aí lá no quarto, quinto, sexto mês, 650 gramas. Mas depois de 1 ano, esse ganho de peso ele pode passar de 25 a 30 gramas por dia.
Então, é muito pequeno. E o que que acontece? Como diminui todo o estado fisiológico do corpo da criança, o organismo está mais lento, ele tá ganhando menos, reduziu o ganho de peso, ele está crescendo mais devagar. Então, automaticamente, o corpo necessita de menos energia, de menos nutrientes. A necessidade nutricional da criança diminui. Então, isso é tudo muito perfeito, porque vai diminuir o apetite da criança, então ela vai comer menos, a criança vai procurar por se alimentar, talvez ele vá comer a mesma coisa, mas a quantidade vai ser menor, porque o corpo já não precisa mais de tantos nutrientes. Dani, algumas mães, né? Nós temos aqui mães, né? Pais, avós que estão entrando. Quando que eu devo me preocupar? A minha criança come pouco, a minha criança é normal ela diminuir o apetite, a minha criança ela muda esses gostos, é normal também. Mas como que eu, como mãe, posso saber, olha, agora você precisa buscar uma ajuda, isso não está esperado para essa idade. Quando que eu devo me preocupar? Então, vamos lá. Como eu falei antes, o nosso cenário nutricional ele mudou um pouquinho. Agora nós temos as crianças, nós temos vários casos, né, de crianças com seletividade alimentar e com dificuldade alimentar. Vamos explicar qual é a diferença. Gostaria que os pais entendessem. Então a Dani falou que o meu filho, pelo que a Dani falou, o meu filho é seletivo. O meu filho, ele tem dificuldade. Eu gostaria, aqui a gente está dando uma base para os pais procurarem uma ajuda, né? Porque a criança com seletividade, ela precisa de ajuda, ela precisa de tratamento. Não é deixar ela sentir fome que ela vai comer, não é dessa forma, tá? Mas então vamos lá. Vamos iniciar então. Uma criança, até agora a gente falou de como é que eu posso dizer? Uma seletividade normal. Tá? Fisiológica, um momento fisiológico. Isso, fisiológica, isso mesmo. Agora já se trata de uma seletividade real. Então, o que acontece com a criança que tem a seletividade alimentar real? Antes, um dia ele come feijão, no outro dia ele não gosta do feijão, ele come arroz, no outro dia ele vai comer uma massa, ele come hoje brócolis, amanhã tomate, e tá tudo certo. O seletivo, ele estabelece um padrão na alimentação. Então, assim, ó, ele só come por vários dias, ele só vai comer arroz. Só arroz. Ele come só arroz com farofa, né? Na escola a gente tem muito essa realidade, só come arroz, né? Ele só come o arroz. E essa criança é seletiva e ela precisa de ajuda. Tá? A criança seletiva, ela não tem dificuldade na aceitação de novos alimentos, tá? Ela aceita com facilidade. Porém, ela nunca comeu maçã. Daí agora ela come maçã, mas ela vai ficar por um longo período só aceitando a maçã. O que acontece também? Ela aceita a maçã. Se a maçã for cortada em meia lua, daí tem a criança que vai aceitar a maçã, se for cortada em cubos, descascada. A outra tem que ser redondinha, sem casca. A outra só em meia lua. A outra só aceita maçã verde. Então, são detalhes que precisam ser investigados do porquê está acontecendo. Mas o seletivo, ele se comporta assim. Mas o seletivo, ele não é doente, ele é uma criança ativa. O estado nutricional dele é normal. Você vai no pediatra, o pediatra vai fazer os exames vão estar normais. Ele não tem dificuldade na socialização, tanto com os amigos na escola, ou se ele sai para algum evento. Em casa com a família, ele senta na mesa, ele faz a refeição tranquilamente, tá? Ele não tem medo, ele não chora, é bem tranquilo. Ele tem saúde, é saudável, ele só fica ele estabelece esse padrão, ele fica vários dias comendo um tipo de alimento só, tá? Para o seletivo,
Ai, mãe, mas ele não come. Ah, até eu lembrei agora, vou cortar o meu raciocínio e voltar. Daí já explico também a diferença para os dois. Lá nesse seletivo fisiológico, tem muita mãe que a gente sempre escuta, né? Ah, mas meu filho não come uma mamão. Ah, eu dei, ele não aceitou. Pronto, nunca mais serviu uma mamão. Porque ele não gosta. Gente, então assim, o alimento, quando ele é ofertado a primeira vez para a criança e ela recusou, ele precisa ser repetida ser feita essa insistência com a criança, ofertado novamente de 8 a 12 vezes, tá? O mesmo alimento. Da mesma forma, muda. Isso, claro que de uma forma dinâmica, lúdica. Um dia eu vou servir lá com uma estrelinha, um dia eu coloquei uma mamão agora, né? Um dia eu vou servir uma mamão ali com uma estrelinha, um dia eu vou colocar quem sabe, uma linhaça, um dia eu vou colocar com iogurte, no outro dia eu faço uma fatia, no outro dia a gente faz com bolinhas, e para não ser cansativo para a criança e trazer resultados, porque todo dia você colocar uma fatia de mamão, uma fatia de mamão, uma fatia de mamão, a criança não vai nem olhar para o alimento, né? Importante também, então assim, ó, eu já ofertei, Dani, as 12 vezes, ele foi até na nutricionista, ele já não tem jeito, ele não gosta. Mas na minha casa eu vou continuar tendo uma mão na cesta de frutas ao alcance dessa criança. Por quê? Lembra lá no início que nós falamos que a criança, quando cresce, estamos lá com 10 anos. Ele vai aceitar o mamão, porque é uma coisa da rotina dele. Em casa sempre teve, na escola sempre teve, sempre foi oferecido. Vai passar essa fase, tanto da seletividade real, que é essa que a gente precisa já entrar com o tratamento, quanto dessa fisiológica. Se a gente criar um hábito na criança, depois que essa fase passar, é normal isso na vida dela. Mas não queiram que a criança, não que isso não possa acontecer, mas a dificuldade é muito maior. A criança com 10 anos nunca viu mamão, nunca comeu mamão, a mãe ofereceu lá uma vez, ela nunca mais comeu. Ou a mãe não gosta, o pai não gosta, já não compram, já não oferecem, já dizem para a criança, eu não gosto, por isso não eu come. também já não gosto, já não vou não vou nem insistir, porque é ruim mesmo. A mãe sabe que é ruim, né? Não, daí não existe estímulo nenhum. Então, assim, em primeiro lugar, quando a gente trata qualquer transtorno, dificuldade, obesidade, hipertensão, diabetes em uma criança, a gente não trata a criança. A gente trabalha com a família. A gente trabalha com o pai, com a mãe, se a avó mora junto, se a criança fica sempre com a avó, se a criança fica com uma cuidadora, com a babá, com a tata, enfim. A gente trabalha todo mundo. Porque eu preciso, principalmente pai e mãe, ser exemplo. Como que eu quero que o meu filho chegue na escola devorando um pé de brócolis, a árvorezinha que a gente diz, se ele nunca comeu isso, né? Dani, às vezes a gente encontra algumas famílias e a gente, enquanto família, eu enquanto mãe, a gente busca rede de apoio mesmo, é comum, né? Mas muitas pessoas, muitas famílias nos procuram e dizem assim, olha, eu gostaria de matricular meu filho no integral porque ele não come em casa. Ele, vendo as outras crianças, ele vai comer. E aí essa família se frustra porque essa criança se matricula na escola, no integral, ela vê as outras crianças comendo e ela não come. E ela continua com dificuldade alimentar, né? Porque ela não teve, né, esse processo. É claro que a família tenta, é claro que a família se empenha e às vezes matricula a criança no integral justamente por ter essa consciência de que precisa ampliar. Mas se trazer para o integral, vendo as outras crianças não funciona, o que essa família pode fazer para ajudar essa criança? Como que a gente pode orientar essa família, né? Quais são as dicas para driblar a seletividade alimentar? Tá. Dani, já respondo isso, então deixa só eu terminar a seletividade alimentar real, pode ser? Daí eu já te respondo essa pergunta. Tá bom. Então, lá nesse seletivo fisiológico, a gente oferece até de 8 a 12 vezes. Quando a gente entra com essa criança seletiva,
que ela estabeleceu esse padrão alimentar, ela vai ficar vários dias se alimentando do mesmo alimento, a gente precisa oferecer de 20 a 25 vezes o mesmo alimento. Então, é nesse momento que a criança precisa de ajuda. Porque assim, ó, a Dani, com a Marina e com o Gabriel, ela é a mãe, ela é a professora, ela é a pedagoga, mas ela não é a nutricionista. Então, assim, ela não vai conseguir fazer esse trabalho de ofertar o mesmo alimento 25 vezes. De formas diferentes, de formas lúdicas, né? Então, assim, a gente precisa... Não mesmo. Chuchu, né? só tem que fazer de um jeito. Mesmo a mãe, a gente trabalha o dia inteiro, né, Dani? Então a dificuldade ainda é bem maior. Mas mesmo as mães que estão em casa, que poderiam, mas não sabem nem como fazer, né? Então elas precisam buscar ajuda de um profissional, né? O mais indicado, tudo depende da conversa com a nutricionista ou na escola, mas geralmente a gente vai encaminhar para um psicólogo e para a nutricionista, tá? Essa questão que você falou das crianças no integral, né, Dani? A gente tem essa realidade e o que o pai pensa? Não, a nutricionista está aqui. Eu chego a ouvir, né, Dani? Mas você fica ali todo dia, meio-dia, você tá lá, você me ajuda? Então, assim, ó, eu tô aqui para observar, para encontrar essa seletividade. Eu estou vendo que a criança não está se alimentando como a gente gostaria. A gente não pode deixar essa criança sem se alimentar aqui na escola. Então, a gente chama os pais, né? Não, calma. Se o pai ainda não nos procurou, né, Dani? O que está acontecendo? Na escola, é um período de adaptação, aconteceu alguma coisa ali com os amigos, né? Ou isso já está vindo de casa? Porque se é aqui na escola, a gente precisa resolver, né, Dani? Mas se é uma criança seletiva, desde os 6 meses ele é assim, ele não come em casa também, então assim, a gente já precisa buscar ajuda. Não é só a presença da nutricionista. Eu não posso, eu tenho um olhar individual, mas eu trabalho o coletivo. Né? Então, assim, eu não posso chamar os pais e a criança e fazer uma consulta aqui na escola. A gente faz a observação e a gente encaminha para o profissional. Nesse caso, a gente encaminha para um psicólogo e uma nutricionista, tá? E temos também, Dani, então, o seletivo fisiológico, o seletivo real e a criança com dificuldade alimentar. Essa criança já é mais grave, realmente precisa de um médico, vai precisar do psicólogo, vai precisar da nutricionista, enfim, um trabalho multidisciplinar com essa criança. Por quê? Essa criança, quando ela chega no profissional, muitas vezes, ela já está com carência de nutrientes, ela já está desnutrida, baixo peso, né? Ela já vai estar... com às vezes alguma anemia, alguma patologia, alguma coisa. Então, assim, a criança tem um comportamento completamente diferente do seletivo. O seletivo tem normal, ele só estabelece aquele padrão, mas ele come na mesa, ele come com os amigos. E a criança com a dificuldade, não. Ela tem medo do alimento, ela chora na hora da refeição, ela não se alimenta. Não consegue, ela tem, a gente até teve já também casos de ânsia de vômito, depende muito de textura de alimento para a criança estar aceitando. Então, essa criança, sim, ela se esconde para não comer, ela não senta com os amigos, ela não faz refeições em família. Então, assim, só assim, para não entrar em outro assunto, mas ela tem uma neofobia, que é o medo do alimento. Tá? Então, é um comportamento completamente diferente do seletivo, não come, já está doente, e a gente precisa encaminhar, então, para essa equipe multidisciplinar. Um médico pediatra, a nutricionista, com certeza, a psicóloga, com certeza, para investigar o que está acontecendo. E para essa criança, o alimento ele precisa ser ofertado no mínimo 25 vezes, então, é de 25 para cima. Né? Então, assim, com certeza os pais vão precisar de ajuda.
que fique bem claro assim, nossa, mas eu nunca vi. Mas que a gente tem, né, Dani, são problemas da nossa realidade aqui na escola, realmente acontecem. A gente pede para os pais que procurem ajuda, porque o que essas crianças precisam é ajuda. Elas precisam de um tratamento para normalizar. Porque se a gente deixar se estender por muito tempo esse problema, essa dificuldade, essa seletividade, ela vai chegar lá depois dos 7, 8 anos e ela ainda não estabeleceu um padrão alimentar, porque ela não foi tratada, né? Então a gente tem que cuidar, né? Às vezes a gente vai no médico, não, mas é normal. Tenta explicar o que está acontecendo, que eu estou achando que já não é mais normal, porque a nutricionista falou, né? Porque às vezes os pais se confortam com isso, né? É normal. Mãe, isso a gente escuta muito. Deixa sem comer, mãe. Quando ele sentir fome, ele vai comer. Aí, assim, a gente agora como mãe, eu até posso deixar, né? Mas, assim, a minha cabeça nunca tá tranquila, né? Porque esse tipo de situação tira qualquer mãe, qualquer pai do sério, assim, fica sem base, os pais não sabem o que fazer realmente. É uma preocupação muito grande em ver uma criança que não come. Porque para muita gente é um prazer tão grande se alimentar que a gente não consegue entender por que uma criança não se alimenta, né? Então a gente precisa buscar a origem disso. Eu vejo que essa era da informação, né, que a gente é privilegiado por estar vivenciando ela traz para nós uma responsabilidade muito grande. Porque para nós que temos 30, 40 anos, nós muitas vezes fomos frutos de uma geração, né, de pais, de uma educação em que não havia toda essa informação e que a forma dos pais se relacionarem com todas essas dificuldades, né, era não levanta da mesa enquanto não terminar de comer, se você não comer você vai perder isso, ou coma que eu te dou isso e te dou aquilo. E isso a gente não entende muitas vezes, né? Olha o tamanho do nosso desafio. É a gente tentar fazer algo diferente daquilo que nós tivemos, né? Em tantos outros aspectos que mudaram, que a ciência hoje contribui para o entendimento, de situações que nós não vivenciamos enquanto filhos. E é nesse momento a gente tem a oportunidade de sentar com um bom nutricionista, de tentar encontrar formas, né? De tentar fazer essa introdução alimentar, de tentar entender de que maneira que a criança se relaciona com esse momento da comida, né? Porque ele também é um momento que traz a coletividade, que traz a socialização. Então, tudo isso, gente, não é uma situação de patologização. Em muitos casos, há patologia, sim, que a gente presencia no grande coletivo. Mas, na maior parte dos casos, falta, às vezes, uma orientação. Né? E nós estamos num momento em que a ciência é tão importante, que os estudos científicos, né, nos trazem oportunidades de que isso seja solucionado com segurança, solucionado de uma maneira que a criança... Eu sempre falo que a infância, não é uma frase minha, mas eu gosto muito dela, a infância é um chão que se caminha a vida toda. Então, se eu consigo, durante a infância, estabelecer uma alimentação ampla, né, que essa alimentação seja saudável, olha o ganho que nós vamos ter ao longo da vida, né? A gente evita situações, doenças metabólicas, a gente evita problemas relacionados à compulsão alimentar, a gente evita, né? Hoje é muito comum os pais terem muito cuidado com a alimentação dos filhos, né? Cada vez mais, e a gente fica muito feliz com isso. Porque tudo isso traz uma possibilidade de um futuro mais saudável. E é nisso que a escola investe. Isso. Mas, Dani, você queria falar das dicas de driblar a seletividade. Isso. Conta então, pra gente. Vamos lá. O que então a gente pode fazer para tentar, sozinhos, quem sabe, né? Até essa fase do fisiológico, para ser mais saudável para a família. Primeira coisa, vamos envolver a criança em tudo que for voltado à alimentação em casa. Primeira coisa, vamos levar a criança no supermercado. Não é tarefa fácil, né? Mas a gente cria o hábito.
Mas existe formas mesmo da criança mais ativa, que é o meu caso, sim, eu tenho a menina bem ativa, mas o que eu faço? Eu faço todo um teatro, ela vai no carrinho e ela vai colocando dentro para mim, né? Então, assim, tem crianças que conseguem ir caminhando, né? Mas, enfim, envolver a criança, né? Vamos ao supermercado. A gente já pode até pedir ajuda na montagem da lista. O que a gente vai comprar? Ah, a gente vai comprar maçã, né? A gente vai comprar... eu acho que nós podíamos comprar uva. Agora a gente tem goiaba no supermercado. Vamos comprar queijo. A gente precisa de pão. Você precisa de alguma coisa? Você quer que a mãe compre alguma coisa? Na verdade, eu acho uma pergunta muito ampla. Cuidado com o que você quer, porque o supermercado, 90% do supermercado é guloseima, né? Então, assim... vamos lá nas frutas. A gente já tenta nem passar naquele corredor e se puder tirar a criança do supermercado antes de chegar no caixa, melhor ainda, porque o caixa é um contaminado, né? Mas vamos lá, então, lá no setor das frutas, lá no hortifruti. Quais dessas frutas você quer levar? Vamos levar qual? Vamos fazer uma salada de fruta hoje em casa? E a criança ajuda a colocar no pacotinho. Né? Agora vamos pegar uma cebola, a criança precisa saber também por que tem a cebola lá. Eu não vou lá na prateleira pegar o extrato de tomate, pegar o caldo de galinha. Não, vou levar o tomate, vou levar uma cebola, vou levar o temperinho verde, para quem não tem a oportunidade de ter uma horta em casa. Então, é uma alimentação mais natural também em casa. Hoje em dia a gente vai muito pela praticidade também. Mas então, vamos envolver a criança na compra, levar a criança ao supermercado. Compramos o alimento, vamos para casa. Em casa, a criança também pode nos ajudar. Ela vai ajudar a guardar, higienizar. Ela vai, claro, sempre com o auxílio de um adulto, né? Ela vai ajudar a higienizar, ela vai picar, quem sabe, a cebolinha para a gente já guardar. Ela já vai deixar as folhinhas de alface lavadinha lá no potinho na geladeira. Eu já tenho pronto para a semana inteira. Enfim... A sua forma, né, Dani? Porque antes feito que perfeito, porque o adulto, ele tende a querer agilizar o processo, né? A criança vai cortar com segurança, né, com a faca adequada, a sua forma, no seu tempo, né? Não vai sair da forma que o adulto faria, e é importante a gente prever isso. E por que não pedir ajuda no preparo? Né? Aí, da mesma forma, né, Dani, com todos os cuidados, com fogão, com panela, com nomeando, né? Isso, assim, eu acho mostrando os perigos da idade, estabelecer o que pode ser feito. Agora a gente vamos colocar ali na panela, mas agora a mamãe mexe, porque agora tá quente. Mas vai mostrando, quem sabe o pai fica com ela no colo, ali no lado, ela vai mexendo. Porque depois ela vai querer provar o alimento que ela foi lá e comprou, que ela guardou na geladeira, depois a gente preparou. Então, existe todo o envolvimento do que a criança nem vê o alimento, né? Chegou, nem viu, foi preparado, ela não viu. Daí a mãe chama a criança, senta antes na mesa de todo mundo para comer no cadeirão. Mamãe bota lá o aventalzinho, o babador, e começa a tratar a criança, né? Bateu lá no liquidificador, tudo. E agora você está pronta, daí você senta lá na sala, agora a gente vai almoçar, né? Eu acho, assim, que se chegasse uma mãe e me contasse isso, eu já teria o erro da seletividade dessa criança. Então, assim, Dani, deixa eu só te interromper um pouquinho. Você falou uma palavrinha que é muito importante para nós enquanto pais, né? Porque nós sabemos, é muito comum a gente verificar que algumas famílias utilizam a tela como recurso para melhorar a alimentação da criança, porque a criança acaba nem percebendo o que está comendo. Como funciona isso? Isso funciona? A telinha que você diz é aquele negocinho que coloca a fruta ali? Não, a tela que eu digo do celular, a tela da televisão. Aquele arredinho, tá? Dani, assim, quando eu recebo pais que me falam isso, olha, bom, eu ainda agradeço por serem sinceros, né? Porque ainda tem muitos que escondem isso da gente, né? Mas assim, ele come antes
e para ele comer só distraindo. Então, assim, ele senta no cadeirão, a gente vai tratando, e ele tá ou sempre com o celular, ou ele vai estar sempre com a televisão, senão ele não come. Tá? Então, assim, ó, a criança vai estar comendo, mas ela nem viu o que comeu. Então, assim, além de não ter participado de nenhuma etapa ali da compra, da chegada do alimento, do preparo, ela sentou na mesa e nem viu o que comeu. Tá? Muitas vezes depois a criança vai até estar com fome porque ela nem lembra que comeu. Mãe, mas a gente já tomou café hoje? A gente já almoçou? Então, assim, o momento da refeição é o momento da refeição. Eu sei que às vezes isso não é possível, mas se puder que seja em família, com a criança junto na mesa, que a criança... Porque a criança vendo a gente se alimentar, isso já é uma educação alimentar. Né? A criança já vê movimentos de talheres, a criança já vê o prato do pai, já vê o prato da mãe, já vê o irmão, já sabe se comportar na mesa, já vai usar o guardanapo, né? Ela já sabe usar o garfo, a faca, a colher, porque parece às vezes que isso, nossa, mas essa nutricionista também está exagerando. Não, a gente tem crianças que não conhecem o garfo, a faca, a colher, com 3, com 4 anos. Então, é porque a família acaba dando na boca, né? E é muito importante porque, às vezes, tocar nesse assunto, porque às vezes a família entende isso como amar, né? Eu estar ofertando alimento na boca do meu filho como um momento de se conectar com a criança, ou um momento de estar sendo gentil, de mostrar que ama. E é muito nós que somos mães, né? O nosso papel aqui hoje é justamente trazer esse assunto para ser discutido, mas nunca de um ponto de julgamento, sempre de um ponto de apoio, de acolhimento, de tentar mostrar, né, que esses momentos que nós criamos, Montessori diz, né, que a criança ela passa um recado para a gente, que ajude-me a crescer, mas deixe ser eu mesma. Né? Me oriente, me ajude a conseguir fazer por mim mesma. Então, pais, mães que estão assistindo, é importante que a gente não faça pela criança, porque quando ela consegue fazer, ela sente um prazer imensurável em conseguir, né, trabalhar com todas essas funções executivas que vão ser a base de toda a aprendizagem da vida. Então, a criança que consegue vencer os seus desafios de cada etapa é uma criança que lá na frente, como eu trabalhei tantos anos aqui na escola só com adolescentes, que são a minha grande paixão, a gente consegue ver a diferença lá na frente. De um adolescente seguro, de um adolescente maduro, porque a família incentivou, a família acreditou, a família oportunizou. Então, o amar, o cheirinho, né, o carinho, que seja feito num momento daquilo que a criança, fora aquilo que a criança pode fazer por ela mesma. Seja na brincadeira, seja no aconchego do abraço, mas não fazer por ela. Né? Eu acho que isso é um ponto muito importante nós, enquanto escola montessoriana, abordarmos, porque tudo que a escola tenta trazer é realmente a oportunização do potencial dessa criança, porque ela realmente fica feliz. Né, Dani, com certeza, em momento algum, a gente vai julgar. E também tenho certeza que em momento algum, um pai e uma mãe, eles estão fazendo dessa forma com a intenção de prejudicar, né? Eu acho que não, eu acho que no momento achou-se que era isso que tinha que ser feito e foi feito porque era o melhor para a criança, a gente achou que estava ajudando, mas por falta de orientação, né, a gente errou. Mas a gente vai procurar ajuda e a gente vai fazer um tratamento correto agora e a gente vai ajudar essa criança, né? Mas eu tenho certeza que de forma alguma alguém fez dessa forma pensando em prejudicar, né? Jamais. A nossa vida às vezes é corrida, nós enquanto adultos tentamos facilitar para o nosso lado e a gente acaba falhando, né? E é interessante porque nós enquanto pais, a cada etapa nova, nós somos novos pais. A cada renascimento da criança, nós ainda não sabemos. E é por isso que quem trabalha na escola, né, como a Dani, que é a nossa nutricionista institucional, que já passou por tantas crianças, consegue prever e dizer hoje pra gente o que acontece, o que não acontece, como que a gente pode ajudar. Dani, sabendo disso tudo, conte pra gente um pouquinho como que é
nesse sentido da ampliação, da diversidade de alimentos. Como que é organizado o lanche por aqui? Como que você organiza, como que você gerencia, né, essa produção lá na nossa cozinha? De que maneira que é organizado, que cuidados que você tem com o alimento que é feito aqui? Bom, vamos lá. Existe, na verdade, é uma pergunta assim muito ampla, porque existe todo um cuidado muito grande, né, Dani? Existe todo um processo até o alimento chegar lá no almoço, chegar lá nos lanches nas salas para as crianças. Mas assim, a gente busca por um cardápio variado, né? A gente procura frutas todos os dias. Nós temos a nossa cesta de frutas, né, que permanece nas salas durante todo o período da criança na escola, tanto no regular quanto no integral, que passa o dia inteiro lá. A gente tem saladas variadas no nosso cardápio, então assim, um cardápio colorido também. Então a gente tem de 4 a 5 saladas todos os dias para a criança que fica para o almoço. Estamos servindo também agora no nosso cardápio de lanche e legumes, o brócolis cozido, o tomate cereja, a gente também introduziu no cardápio. Nós temos a preocupação de sempre servir um grupo do carboidrato, um bolo, o pão, a gente serve uma proteína que vai ser o queijo, a gente faz os patês, a gente faz o patê com grão de bico, com lentilha, que são fontes de proteínas vegetais, a gente faz com o frango, temos os sais minerais e as vitaminas, então, que são as saladas, que são as frutas. A gente tem uma preocupação muito grande com a bebida, né? Ou a gente serve a água, sempre temos também a jarrinha de água, e temos o suco natural da fruta preparado na nossa cozinha pelas nossas funcionárias, né? Desculpa. E além do suco, vai a fruta também, porque existe a preocupação com o suco de fruta. Porém, a gente trabalha com uma alimentação coletiva, a gente não tem adição de açúcar nesse suco, a gente tem só a frutose, que é o próprio açúcar da fruta. Tá? Uhum. A quantidade que é tomado na escola, por dia, acredita-se, alguns estudos mostram, até pediatras orientam, que ele não é prejudicial. Porque a gente retira, no suco, principalmente porque ele é coado, a gente retira a fibra. Então, a fibra ela acaba diminuindo a absorção do açúcar no nosso organismo. Então, se a gente retirou a fibra, a absorção vai ser maior. Mas, assim, não tem açúcar de adição, só o açúcar do suco. A gente tem outras preocupações do tipo temperos naturais. Eu já falei antes, o alho, a cebola, o temperinho verde, a salsinha, a cebolinha. A gente não, de forma alguma, jamais, eu admito, um caldo de galinha, um extrato de tomate, não existe isso, não pode, não entra na nossa escola, não tem. Açúcar refinado, que eu sei que não se usa aqui. A substituição. São formas que a gente achou, né, Dani? Porque a gente procura por um cardápio o mais caseiro e natural possível, tá? Então, assim, ó, existem coisas que a gente sabe que ainda deveriam ser diferentes, mas que a gente já tentou minimizar esse problema. A gente fez substituição do açúcar refinado pelo açúcar demerara e açúcar mascavo, né? Hoje, o demerara a gente quase não usa mais, a gente usa só o mascavo para preparo de bolos. Dani, mas continua sendo açúcar. Continua, mas é uma versão mais saudável, tá? E a gente adiciona só nos bolos também, não vai o açúcar para a criança adicionar, só ali na preparação. E é interessante que, além de ter esse açúcar mascavo, o que eu acho mais legal é que, né, a cozinha, vocês colocam ingredientes que realçam o sabor e utilizam uma quantidade menor de açúcar, né? Isso. O cacau, que é algo que as crianças já provam com muita facilidade, que é uso, né, diário na escola. Eu vi outro dia que vocês estavam servindo, Marina e Gabriel chegaram em casa contando de um patê feito com beterraba. Então, assim, eu acho muito interessante isso, um creme de milho, porque querendo ou não, eles pedem isso em casa, e aí fica a dica para você mandar umas receitas pra gente, porque as crianças acabam querendo comer isso em casa também.
O nosso patê também tem com grão de bico, tem com a lentilha que a gente faz. O nosso, já que a gente falou do patê, o molho de maionese, são todos caseiros, preparados pela nossa cozinha, não é industrializado, a gente não compra, é preparado ali. A gente não usa também o ovo, a gente faz com leite. Já lembrei também, nosso cardápio é todo adaptado para criança que tem alergia à proteína do leite, criança com intolerância à lactose, do glúten, criança, a gente já está trabalhando individual ali com um lanche, algumas crianças com seletividade também. Como eu falei antes, o seletivo, às vezes ele quer a maçã, mas ele quer a maçã em meia-lua. Então, para não deixar a criança comer, a gente manda a maçã em meia-lua para a criança comer. Enquanto para os outros, a maçã vai na cesta de frutas inteira. Trabalhando um processo para que ela aceite dentro do padrão sempre, né, Dani? Porque às vezes vai dizer, então eu vou avisar lá na escola que meu filho só come o bolo cortado em triângulo. Não, gente. O reforço é um processo de adequação, ele vai sempre no sentido de não reforçar, mas oportunizar que a criança seja trabalhada para comer o alimento in natura, né? Então a gente tem que cuidar com esses reforços, porque às vezes cada um de nós tem uma receita em casa de como o filho come. E isso no ambiente institucional não pode acontecer, não existe oportunidade de a gente fazer uma forma para cada um. Mas é claro, sempre que possível, Dani, eu estou acelerando porque eu queria ficar tarde toda contigo. Mas o Instagram daqui a pouco encerra aqui a nossa transmissão. E dizer para vocês, assim, da minha satisfação, né, enquanto representante da escola na parte pedagógica, de estar com você hoje, de ter você no nosso quadro nos últimos anos, porque ter uma nutricionista institucional nos cobra, né, essa responsabilidade de olhar para essa pauta que é a alimentação da criança e nos ensina muito. E certamente, Dani, a gente vai trazer você mais vezes aqui para a gente conversar sobre a alimentação dos maiores. E uma coisa que os pais nos pedem muito, que é como montar uma lancheira. Então, na próxima, com certeza, a gente vai chamar você. Eu chamo a dona Neide, então, aqui para fazer o encerramento conosco. Só ela está conectando. Foi uma satisfação muito grande, então, minha também, poder estar passando esse conhecimento para os pais. Eu vou passar. Obrigada, Dani. Nos assistiu. Obrigada a todos. Eu passo a palavra à dona Neide, então, para fazer o nosso encerramento. Obrigada, dona Neide, por mais essa oportunidade de nós estarmos aqui falando sobre esse tema. Eu estou encantada pelo tema, o quanto que foi dinâmico e o quanto mais nós teríamos de falar. Até porque entra toda essa questão das famílias veganas, né? Situações que chegam na escola que nós precisamos acolher. E a Dani esqueceu de reforçar de que na educação infantil, todos os dias as crianças têm degustação de frutas. E a gente tem depoimentos de mães que nos trazem que a criança aprendeu a comer determinada fruta no momento da degustação. E eu fico impressionada porque a escola do passado não se imaginava que hoje nós teríamos de lidar com situações que antes a escola era plena academia. Hoje é uma educação para a vida, né? E educar é mudar o comportamento. Então, nós precisamos ter isso muito claro, que nós estamos preparando um ser humano que terá uma vida plena. E aí eu quero fazer o meu agradecimento às duas, porque a mediação e o conhecimento que foi passado pela Daniela foi fantástico. E a gente vai voltar outra vez, sim. Agradecemos toda essa audiência, essa participação, né? Não digo participação na íntegra, mas eu tenho certeza que virão, através da agenda virtual da escola, muitas colocações e muitas contribuições dos pais também para um novo momento. Muito obrigada a vocês por esse momento, por essa participação, por este conhecimento, e dizer aos pais de que esta é a escola dos sonhos de toda criança e de toda a família. E é com maior orgulho que eu falo isso. Muito obrigada. 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 Até a próxima, gente.